Salve, salve, meus amigos do Garagem Tricolor. Aqui quem fala é DNZ. E vim aqui, né? Primeiramente, deixe seu like, comenta nosso conteúdo para a gente conseguir um alcance cada vez maior. E a gente vem discutir aqui um pouquinho, como torcedor do São Paulo, né? As principais divergências da torcida, que é em relação à venda precária dos jogadores de Cotia. Jogadores que poderiam ajudar o São Paulo nessa reta final de Libertadores, jogadores promissores, jogadores que jogando bem no São Paulo poderiam ter um valor de mercado muito, muito maior. E o São Paulo continua vendendo jogadores a preço de banana. Né? Em relação a isso, temos duas falas. Uma do Belmonte, depois de ganhar a Copa do Brasil, falou que quem comprou barato comprou, que o São Paulo não venderia os principais jogadores a preço de banana. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. Ninguém mais compra do São Paulo barato, não. São Paulo agora, felizmente, graças ao trabalho de tanta gente, sabe, da diretoria feminina, do presidente Júlio, de todo mundo, agora a gente tem condição de vender pelo que a gente acha que... E ele continua fazendo a mesma coisa. Não mudou exatamente nada em relação a isso. Né? Rogério Ceni dizia, né, que o São Paulo tem que vender acima de 10 milhões. Abaixo de 2 dígitos, não é. São Paulo tem que achar outra forma de arrecadar dinheiro. Mas eu tenho certeza que o presidente e a direção, assim como estão se preocupando também a necessidade de venda, mas eu acho que São Paulo é time para vender jogador acima de 10 milhões de euros. Se não, tem que dar outro jeito, temos que arrumar dinheiro de outra maneira. Acima de 10 milhões de euros, ok, eu acho que aí... Né, eu vi um post do Casares até comemorando o mês positivo do São Paulo. Né? Vende Cotia por completo e aí comemora o superávit mensal. É realmente preocupante. A torcida do São Paulo tem que se preocupar muito. Né? São Paulo tem essa negociação da venda da base de Cotia e o São Paulo cada vez mais vai vendendo seus jogadores a preço de banana real. Casares falou: ah, mas vocês não sabem o preço da banana. Mas São Paulo, se é um time grande, um time com estrutura, não pode se desfazer dos jovens como vem fazendo nos últimos anos. Né? Então vamos aqui citar as últimas 5 vendas do São Paulo. Eu peguei alguns outros clubes também para a gente fazer o comparativo, né? Se está dentro do esperado ou se está abaixo. Então, vamos olhar aqui contra fatos, não há argumento, tá bom? Mas deixa seu like aí, não se esqueça. A gente vai estar mostrando aqui alguns jogadores, né, em relação a isso. Aqui, ó, as últimas 5 vendas do São Paulo, temos o William Gomes, 55, tem o Lucas Ferreira, 50 milhões, temos Henrique do Carmo, 32, temos o Ângelo, 32, né? Mesmo valor praticamente, e temos o Matheus Alves, 37 milhões. Isso tudo valores em reais, tá bom? Quando converte para euros, vira aquela mixaria toda. Né? Ou os últimos 5 do Corinthians, ó, só o Gabriel Moscardo foi 105 milhões. A gente pega as vendas do São Paulo, tem que juntar o William Gomes e o Lucas Ferreira para dar um Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo é mais jogador que esses dois que eu citei? Deixo para vocês comentarem aqui abaixo. Aí tem o João Vitor do Corinthians, 47. Temos o Lucas Piton, 16. Para o Vasco, hein? Para o Vasco. Gabriel Pereira, 26. E tem o Carlos Augusto, goleiro lá, né? Polêmico, por 30 milhões, certo? Então, esse é o Corinthians, que também vem numa fase, né, desastrosa, mesmo assim, vende melhor que o São Paulo também. Aí temos o Flamengo, né, que hoje é referência, né, nacional. 44 milhões aqui, ó, Fabrício Bruno. Temos 104 milhões pelo Matheus França. Aí temos o Gerson, 160 milhões. 160 milhões. Não veio da base exatamente do Flamengo, mas entrou aqui nas últimas vendas. Temos o Wesley, 160 milhões. E temos o Renier, né, na época do Real Madrid, por 130 milhões. É absurda a diferença. Né? O Fluminense não é um time assim, poxa, esse revela muitos jogadores e tal. Tem a base em Xerém, mas não é a grande coisa. Mas ó, vamos olhar o Fluminense, galera. Fluminense, André, 135 milhões. Cauã Elias, 90 milhões. Gerson, na época que ele foi criado, é o mesmo Gerson que foi do Flamengo, tá? Foi por 60 milhões. Richardson, o Pombo, 46 milhões. João Pedro, 50 milhões. Não é um time que faz ótimas vendas, mas tá acima do nosso tricolor também, que vem vendendo jogador realmente é muito barato. O Santos, né, que teve o Marcos Leonardo, 96 milhões, quase 100. Mesmo Marcos Leonardo da polêmica agora do Al Hilal. David Washington, 80 milhões pro Chelsea, também não é grande coisa. Ângelo, 80 milhões também. Ângelo. Jean Lucas foi pro Bahia, então um preço nacional, 24 milhões. E Gabriel Pirani por 6 milhões lá para os Estados Unidos. Né? E já é um valor já bem abaixo, não vamos, né, comparar, né, o Santos nessa briga. Aí o Palmeiras, aí o negócio fica feio. Que é nosso rival aqui em São Paulo. E aí, se o São Paulo quer competir com o Palmeiras, até as vendas São Paulo vem perdendo, além de perder títulos, perder em gestão em todos os outros aspectos que podemos ver, né? Então, o Palmeiras teve o Estevão por 286 milhões. Vitor Reis já dá as vendas do São Paulo tudo, e supera todas as nossas últimas vendas.
por 232 milhões, o Vitor Reis. Luiz Guilherme, 161 milhões. Endrick, né, 225 milhões mais as bonificações, né, que pode chegar a 95 milhões no Real Madrid, e o Kelvin 30 milhões. É doído, é doído. O Grêmio aqui é uma comparação um pouco antiga. O Grêmio não é um clube de ficar vendendo jogadores, mas entrou nessa lista aqui que a gente, né, colocou alguns clubes pra gente ter alguma referência. O Grêmio teve o Everton Cebolinha por 127, PP 98, teve o Matheus Henrique 73, Pedro Rocha, né, que já é veterano, Pedro Rocha, que também não quis vir para o São Paulo, ficou no Remo por 45, o Remo não liberou, na verdade, e também teve o TT por 42 milhões. Mesmo assim, vendas sempre superiores a São Paulo. O São Paulo teve uma geração agora que ganhou a Copinha, uma geração que poderia se valorizar muito mais ficando no clube, né, até dobrar o valor de mercado para posteriormente fazer essas vendas. O Rian Francisco não foi vendido por quê? Porque o Rian Francisco, ele se machucou, senão ele seria vendido também. O Luca teve aquela lesão, talvez também seria vendido. O Henrique do Carmo, ele mostrou poucas vezes, né? Entrou poucas vezes, mostrou um futebol atrativo, que poderia ajudar bastante agora na Libertadores, e o São Paulo simplesmente vendeu o jovem. Aí vem aquele discurso que o sonho dele é jogar na Europa. O cara tá indo pra Rússia e Ucrânia, gente. Não é possível que Rússia e Ucrânia seja um sonho maior do que permanecer no São Paulo. Se fosse um Real Madrid, um Barcelona, um Chelsea, né, Manchester United, nem tanto mais é um time inglês conhecido, um Arsenal. Se fosse clubes dessa magnitude, a gente compreende o sonho do jovem, mas sonho de jogar na Ucrânia, jogar na Rússia, pelo amor de Deus, né? São Paulo tem que realmente se valorizar a base. A gente fica preocupado, né? O que pode acontecer com o São Paulo se continuar nessa gestão catastrófica. Parece que tem todo um plano para desvalorizar o clube para depois vender, né? Para chegar alguém de fora lá e comprar o clube cheio de dívidas, daquele jeito que a gente já sabe. Então, assim, o São Paulo ele tá se apequenando muito, vendendo muito barato. São Paulo ele pode falar, pô, o São Paulo tá mal nisso, mal naquilo. Mas o São Paulo, cara, ele tem uma base, assim, investimento enorme na base. A base do São Paulo não deixa a desejar outros clubes. Então, assim, tem recurso, é uma base que tem uma estrutura, porque nossos jovens estão sendo vendidos tão baratos dessa forma. E aí o pessoal, um trabalhador brasileiro, vai falar, poxa, mas a gente ganha um salário mínimo, mas em comparação a futebol, galera, tá muito barato. Vamos tirar o exemplo agora do Newcastle, uma venda para o Liverpool. O Newcastle não queria vender, mesmo assim. O Isaac foi mais de 130 milhões de euros. O Isaac é tudo isso? Para mim, não. E foi vendido dessa forma. Né? O Marcos Leonardo foi vendido para o Porto por um valor e para o Hilal foi o dobro. Os caras ganharam o dobro do valor em menos de 6 meses de clube. Então, assim, a gente tem que vender barato para vir um clube de fora, contratar o jogador e aí sim o São Paulo ganha aquele royalties, os 5% da revelação. Vamos sempre viver dessa forma? Assim, eu acho totalmente errado. Assim. Então, se você olhar o cenário aqui, né, já consegue visualizar o quanto o São Paulo vem se desvalorizando, o quanto o São Paulo, nos últimos anos, né, vem, né, caindo, e é difícil a gente imaginar que a gente vai ter um clube competitivo para competições assim de alto nível, né? A gente sempre vai ficar nessa, pô, não caímos. São Paulo tem que ser maior, tem que pensar grande, São Paulo, ou realmente se apequena de vez, mas mantém a base ali. Jogadores que talvez possam entregar um mesmo resultado de um cara que ganha 300 mil por 10 mil. Então valoriza a sua base. É difícil ganhar uma copinha, não é um campeonato fácil. E os jogadores mostraram qualidade, tá? Tem que segurar um pouco mais. É claro, tem a geração do Pablo Maia, que já deveria ser vendido. O Luan também já passou da época, mas esses jovens, 18, 19 anos, geração 2005, 2006, eram para dar frutos pra gente no próximo ano. Esse ano eles ganham rodagem, eles mostram qualidade, e ano que vem que eles se consolidam e posteriormente vão sendo vendidos, que aí vão surgindo novos para substituir e eles entram nesse lugar. O que não pode é permanecer dessa forma. Essa forma é bem ruim e o São Paulo vem fazendo essa gestão pífia e isso vai nos preocupando a cada dia. Beleza, galera? Então deixa seu comentário, o que você está achando das principais vendas do São Paulo, se é justo, se não é. Eu dei minha opinião e você deixa a sua aqui, curta e compartilha e nos siga nas páginas sociais. Tamo junto.